Caro presidente desta sessão, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu venho aqui na tribuna para continuar no tema que desde o início dessa semana vem tomando a atenção dos senadores, dos deputados, das lideranças políticas, da presidente da República, do presidente desta Casa, enfim, de todos que têm compromisso com a cidadania e com o humor que está hoje vivendo a sociedade brasileira. As manifestações populares em favor de uma vida melhor têm se intensificado nas ruas das grandes cidades do país, envolvendo milhares de brasileiros. Só nesta semana precisam ser todos ouvidos com muita atenção e um olhar aguçado de nossa parte, não apenas desta Casa Legislativa, mas de todas as instituições públicas e privadas, partidárias ou não, que compõem o nosso sistema de poderes e de interação pública e social. Aliás, foi referido por oradores que me antecederam as responsabilidades que instituições muito importantes como o Poder Judiciário ou o próprio Ministério Público ou os professores ou os gestores municipais, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, todos temos neste momento em que o país está atravessando uma enorme responsabilidade. E se todos não entendermos o recado que a rua está nos dando, com esta voz da maioria, que estava até então silenciosa, agora mostrando a sua força e a sua espontaneidade, nós corremos o risco de fragilizar as instituições e de estarmos desconectados com o sentimento nacional. Esse tema que tem sido repetido insistentemente nos últimos dias, nesta tribuna, por muitos dos senadores, parlamentares, exige atenção especial e redobrada, pois estamos falando de gestão eficiente, uma preocupação dos governos contemporâneos e também das grandes, médias e pequenas empresas modernas. Os protestos que viraram notícia em todo o planeta, como a maior mobilização social do Brasil nas últimas décadas, comprovam que a era da informação mudou a lógica das reivindicações não apenas aqui, mas em qualquer lugar do mundo. Só no meu estado, o Rio Grande do Sul, o nosso estado, senador Paim, 10 mil foram às ruas para gritar contra o aumento do custo de vida e a volta da velha inflação. Muitos sem vínculos com partidos políticos ou associações querem transporte público de qualidade, melhor infraestrutura nas grandes cidades e fora delas, mais educação de qualidade, especialmente no ensino fundamental e médio, mais saúde e, principalmente, mais segurança. Querem trabalhar, ter um emprego, criar os filhos e viver melhor, de modo honesto e sem desperdício de dinheiro público. Em resumo, um país sem corrupção. No Oriente Médio, nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Turquia, os indivíduos também têm se mobilizado por motivos semelhantes. Todos querem viver mais e melhor. Para explicar esse fenômeno que aqui chegou, cito exemplos importantes da influência da informação instantânea na vida das pessoas. Um estudo recente do Pew Research Center constatou que as redes sociais e o engajamento online viraram, no caso dos Estados Unidos, pontos de concentração política. Quase 40% dos americanos adultos, segundo a pesquisa, se envolveram em atividades políticas nas comunidades da internet durante a campanha presidencial de 2012, que resultou na reeleição do presidente Barack Obama. O levantamento revelou também que 43% dos adultos nos Estados Unidos buscaram mais informações sobre um determinado tema após acessarem alguma rede social, enquanto 18% desses se sentiram mais estimulados a atuar politicamente após acessarem blogs, microblogs ou outros tipos de conexões digitais. Outro dado relevante se refere a uma pesquisa encomendada por uma organização sueca, a Mobile Life.
Na atual era digital, as pessoas gastam por dia 30% mais tempo com o celular, acessando e-mails e perfis nas redes sociais, do que com o parceiro que está ao seu lado, parceiro ou parceira. São, em média, 1h30 dedicada ao companheiro ou à companheira e quase meia hora a mais, ou seja, 2 horas, acessando a internet via celular, chamados de smartphones. Isso a gente vê em qualquer cidade brasileira, em qualquer lugar que se vá, em qualquer restaurante. Observei, cheguei hoje pela manhã dos Estados Unidos, senador Paim, e estava observando a mãe sentada numa praça, num parque, no seu celular, conectada com o mundo, e os 2 filhos, um casal de filhos, sentadinhos tomando um sorvete, porque lá está um calor grande. Então, veja só, as crianças estavam conversando entre si e a mãe ligada num outro lugar. Isso vale também para a relação interpessoal do namorado com a namorada, quer dizer, nós estamos vivendo num outro sistema de relação humana. Se é bom ou se é ruim, bom, isso só o tempo vai nos dizer, mas temos que ficar atento para essa força desta rede social. Aqui no Brasil, antes de ganhar as ruas, as manifestações dessa semana impactaram mais de 79 milhões de internautas, segundo o monitoramento de uma empresa de São Paulo especializada em redes sociais. E há uma expectativa que esse número aumente com as mobilizações previstas para amanhã. Como jornalista que fui por 40 anos, sempre acreditei no poder das mobilizações pacíficas. A mais simbólica delas, sem dúvida, a campanha das Diretas Já, que mexeu com Brasília e que seria sacudida anos mais tarde pela ação dos famosos caras pintadas. São reivindicações legítimas, pois podem gerar mudanças e melhorias. O movimento das Diretas Já são exemplos importantes do poder de influência das mobilizações sociais no país. São manifestações relevantes que precisam respeitar o tênue limite entre insatisfação e revolta com violência, desrespeito às leis e às instituições, como a incorreta destruição do patrimônio público. Quem vai restaurar este patrimônio será o dinheiro de toda a sociedade. Portanto, o respeito nessa hora é fundamental. E não se permitir que uma ação tão bonita, cantada em prosa e verso em toda a imprensa mundial. Ontem o jornal do New York Times deu metade da página 3 ao que estava acontecendo aqui no Brasil. A violência e o atentado à vida proporcionados por uma minoria significam anarquia e total insegurança. E isso os brasileiros não querem, a sociedade não quer. A sociedade quer melhor, quer combater a corrupção, quer combater a inflação, mas não quer a violência nesse momento. Penso, portanto, que é urgente repensar o papel das instituições e as ações de cada uma de nossas estruturas de poder. Acredito na governança sem autoritarismo. A nossa democracia tem apresentado muitos avanços nos últimos anos, mas chegou a hora de mais estratégia, novas tentativas para organizar a desordem, para minimizar o descontrole e satisfazer o cidadão até onde o Estado pode e consegue, sempre abrindo espaço para a colaboração e a participação proativa. As políticas reativas têm tempo curto de duração, já as proativas e estratégicas duram muito mais tempo e geram, quando bem balanceadas, menos insatisfação e tensão sociais. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, como instituição do Poder Judiciário, poder máximo, precisa também, de modo definitivo, estar sintonizado com essas demandas. O regime jurídico, por exemplo, das demarcações de terras indígenas no país, destacadas nas condicionantes impostas pela Corte na demarcação da terra da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Ao aguardar esse julgamento, o clima e a tensão e os conflitos na área da disputa entre índios e produtores rurais se acirrou enormemente, provocando uma indesejada violência na área rural. Por sua vez, o Ministério Público também é parte importante para o bom andamento das engrenagens sociais e democráticas. É preciso rever os exageros no campo da investigação para provar à sociedade que o Ministério Público é capaz de colaborar com as demais instituições de investigação,
como a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Banco Central, a Receita Federal e tantos outros organismos importantes. Boa parte da população já percebeu que a autonomia para investigar crimes aumenta as chances de solução dos delitos, por isso, e também da impunidade. Por isso, sou contra a PEC 37. Renovo aqui a minha posição. Contra a PEC 37. Favorável, sim, ao fortalecimento do Ministério Público nas diferentes áreas de atuação deste órgão, federal, trabalho, militar. A autonomia das instituições competentes para realizar investigações criminais é um passo importante para o fortalecimento da democracia, não só também do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público dos Estados. Qualquer interferência contrária é um retrocesso, um descompasso em relação à lógica da cidadania, da moralidade e da questão relacionada à corrupção. As manifestações nas ruas são a prova de que o modelo de gestão pública atual está ultrapassado. Está na hora de mudar e a colaboração das instituições será importante passo nesse processo de fortalecimento do nosso modelo político. Por exemplo, um novo pacto federativo com garantias da União para repasses a estados e municípios e ações mais estruturais, como uma completa reforma política e tributária. Seriam, sim, os caminhos mais acertados para evitar o descontrole social e melhorar a qualidade de vida de quem vive e trabalha duro nesse país. As propostas estão em debate aqui no Congresso Nacional. Falta maior disposição de todas as instituições públicas envolvidas para que o problema se transforme em solução. No Judiciário, por exemplo, é preciso avançar não só na questão indígena, como citei há pouco, mas também sobre as ações em favor do caso Aeros, que diz respeito e impacta sobre a necessidade das pessoas, senador Paim, o senhor que conhece tão bem esse problema. Por isso, a importância que o presidente, ministro Joaquim Barbosa, retome no plenário da Suprema Corte o julgamento da ação de defasagem tarifária da Varig, com um julgamento iniciado há um mês, chamada de suspensão liminar, o SL 127. Isso pode revogar a liminar cassada pelo desembargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a suspensão por prazo indeterminado do pagamento do antigo valor das aposentadorias dos trabalhadores do Aeros que contribuíram para o falido fundo. Cabe lembrar que no último dia 8 de maio, na primeira parte do julgamento do recurso extraordinário, o RE 571.969, de autoria da União e do Ministério Público, contra o pagamento das indenizações do caso Aeros, avaliados em 6 bilhões de reais, a ministra relatora, no caso do STF, Carmen Lúcia, se posicionou. Em seu voto, corajosa e competentemente, a ministra Carmen Lúcia afirmou que houve perda de receita, endividamento das companhias aéreas e responsabilidade do poder público por danos causados aos contribuintes do Fundo Aeros, reforçando a tese de que a União tem o dever de indenizar os aposentados prejudicados. Essa é uma demanda social. Essa é uma demanda que certamente também os aposentados do Fundo Aeros estão nas ruas manifestando a sua inconformidade com as falhas e com a demora de uma instituição. Faz mais de 8 anos que eles aguardam uma solução para esse problema, senador Paim, e Vossa Excelência conhece bem porque acompanha esse processo. Nós estamos aqui para ajudá-los. No perfil das redes sociais da Fundação Milton Campos, que eu estou honrosamente presidindo agora, que contribui para a pesquisa e os debates políticos, vi muitas mensagens sobre as manifestações que surpreenderam os políticos e as autoridades nesta semana. Algumas vindas do interior do meu estado me chamaram especial atenção. Renato Bolina é um microprodutor rural que vive do campo e produz o próprio alimento: cabras, cabritos, ovos, galinhas, leite e verduras. Ele diz que se identificou com as pessoas das mobilizações nas grandes metrópoles, pois, assim como ele, as pessoas estavam reclamando da vida cara, da carestia, da inflação, da falta de dinheiro e, sobretudo, da falta de oportunidades. Está aí um recado singelo, mas profundo, porque direto e real. É isso, Renato Bolina, é isso que as vozes como a sua estão nos alertando.
Temos inúmeros projetos de lei importantes nesta Casa para melhorar a vida da população. São projetos relevantes que muitas vezes não andam porque estamos deliberando sobre excessivas medidas provisórias. Cito o exemplo do regime especial de incentivo para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, REITUP, iniciativa legislativa da Câmara Federal, debatida hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto, que recebeu o substitutivo do presidente da comissão, senador Lindenberg Farias, cria um regime especial permitindo a redução dos preços das passagens no transporte público por meio de desoneração tributária. É preciso lembrar que o elevado preço das tarifas do transporte público foi o estopim das mobilizações iniciadas em São Paulo, mas também que ocorreram em Porto Alegre. Aliás, foi a primeira que aconteceu, foi em Porto Alegre, e depois se repetiram também em várias capitais brasileiras. Participaram da audiência pública no dia de hoje o prefeito de Porto Alegre, e também presidente da Frente Nacional de Prefeitos, José Fortunati, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Gilkowski, o relator do projeto na Câmara, deputado Carlos Zaratini, o deputado Wellington Prado e a vice-coordenadora estadual da Frente, Maria Antonieta de Brito. É uma ação legislativa relevante e extremamente atual. A medida exige contrapartida de estados, municípios e de empresas concessionárias. Alerto, sobretudo, às dificuldades e, sobretudo, às resistências da União para repassar recursos a estados e municípios nessa área. Isso afeta diretamente as contas que ajudariam a tornar os preços do transporte público menos pesado para o bolso do cidadão. Inclusive, esse projeto estava com a tramitação parada no Congresso, devido às excessivas medidas provisórias enviadas pelo governo ao Congresso. Eu, com muito prazer, concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy. Prezada senadora Ana Amélia, Vossa Excelência nos fala a respeito da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que justamente está examinando, com a responsabilidade especial do senador Lindenberg Farias, que, além de ser o presidente da CAI, é o relator desta medida para se tentar desonerar tarifas, impostos, desonerar os impostos e taxas incidentes sobre o transporte coletivo. E, relacionado a este tema, eu gostaria de aqui saudar a decisão que acaba de ser anunciada pelo governador Geraldo Alckmin, juntamente com o prefeito Fernando Haddad, de manter a tarifa de ônibus em São Paulo em R$3. Então, isso, obviamente, necessita o entrosamento da Prefeitura com o governo municipal, sobretudo porque há a integração ônibus-metrô e a tarifa, muitas vezes, pode ser para as duas viagens. E ainda no início da tarde, eu conversei com uma das representantes do movimento Passe Livre e que se tornou como que um apelo que seria importante que o prefeito Fernando Haddad pudesse fazer um anúncio se ele estava disposto mesmo a manter ou baixar de R$3,20 para R$3, antes mesmo da manifestação programada para amanhã na Avenida Paulista, na esquina da Consolação, na chamada Praça dos Ciclistas, para que se procurasse, acho que com o anúncio dessa medida, desta vez o movimento Passe Livre poderá dizer, olha, felizmente a nossa mobilização valeu, externarmos nossos anseios e eu espero que, inclusive, a natureza de alguns que acabaram muitas vezes seguindo não a orientação deste movimento, que era para que não houvesse quaisquer depredações, ferimentos, quaisquer atos de violência, agora possam
até em função desta medida, esta decisão. E é importante ressaltar que o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad procuraram, no anúncio da medida, explicar que isso tem consequências do ponto de vista do orçamento. Responsavelmente, se corta o que seria uma parte da tarifa, dever-se-á realizar um esforço, seja no que diz respeito à margem de remuneração das empresas concessionárias. Então, aí deverá haver também um peso sobre elas, deverá e possivelmente recursos que são destinados a certas áreas possivelmente não poderão agora ser utilizados porque há um efeito sobre o orçamento do município e possivelmente do Estado. Mas acredito mesmo que o fato de a Comissão de Assuntos Econômicos estar propensa a votar na próxima terça-feira o projeto referido por Vossa Excelência, isto deve ter facilitado a decisão do prefeito Fernando Haddad e do governador Geraldo Alckmin. Então, avaliei que era próprio informar Vossa Excelência em meio às suas reflexões. Eu queria, senador Eduardo Suplicy, que esse seu parte seja incluído aqui no meu pronunciamento. E eu queria aproveitar também para cumprimentar a atitude republicana de senso de responsabilidade política e administrativa de dois gestores, o governador de um partido e o prefeito de outro partido, no caso de São Paulo, demonstrando que o movimento já teve a sua primeira resposta positiva. Mostrou a força desta mobilização. Estou com o senhor também naquilo que deve resguardar. A mobilização ao estilo de Mahatma Gandhi, de paz, fazer... Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. Também junto, que Vossa Excelência citou aqui na semana passada, eu presto sempre atenção quando quando o caro colega fala ou os outros senadores falam. Então é isso que nós precisamos, demonstrar essa força, essa capacidade do gestor. O que a sociedade está querendo é exatamente a ação efetiva e rápida do gestor público, ao que está, pelas suas informações, acontecendo no Estado de São Paulo. E o movimento, seguramente, saberá entender esse gesto. Como o senhor diz, o orçamento é limitado. Se tirou daí para algum lugar, mas não acredito que falte ao governador Geraldo Alckmin e ao prefeito Fernando Haddad iniciativa criativa para superar este impasse. Parabéns, senador Eduardo Suplicy. E cumprimentos ao governador Alckmin e ao prefeito Fernando Haddad. Pois, percebendo essas limitações que nós acabamos de referir aqui, impostas ao Legislativo, eu apresentei até uma emenda à medida provisória 617, que trata, senador Suplicy, dessas questões, no dia 31 de maio de 2013, que reduziu para zero as alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, é o teor da medida provisória, e incidindo sobre a receita do serviço de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário e ferroviário de passageiros. Acredito sim, e como propus no texto, que as alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, sobre a comercialização ou importação de combustíveis, conhecida, como eu disse, a CID Combustíveis, também deve ter alíquotas reduzidas a zero. Apresentei a emenda com esse objetivo. Assim, diminuirá muito a carga tributária sobre o setor de transporte, de modo a possibilitar a diminuição dos custos dessa atividade e, consequentemente, o preço da tarifa para o consumidor final. Porém, as medidas só resolverão os problemas básicos se forem soluções definitivas. Por isso, a importância da colaboração do governo federal com esta Casa, com o Poder Legislativo. A população quer preços justos hoje, amanhã e nos próximos anos. Não pode ser uma política improvisada por conta da mobilização. Por isso, sempre tenho defendido políticas estruturantes, mais estratégicas, com foco na melhor gestão do gasto público. E é exatamente isso que a sociedade está dizendo com esta mensagem que vem das ruas. Muito obrigada, senador Paulo Paim.